Oi, hoje estou aqui para compartilhar mais um pouquinho das minhas experiências de leitura. E o que eu trouxe hoje não é sugestão de livro, não é uma indicação de livro, mas é um conto que minha filha compartilhou comigo. Ela leu, contou a história e depois me mandou o conto. Então, uma leitura rapidinha e é uma leitura surpreendente, bem diferente do que eu estou acostumada a ler. Ele é um conto de horror e ficção científica, então bem fora mesmo do que eu procuro para leitura, mas por ser sugestão dela, eu resolvi ler. Ele foi escrito por Harlan Ellison e publicado pela primeira vez em março de 1967. O nome desse conto é Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Não vou nem me arriscar a falar o nome dele em inglês, mas é Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, traduzindo, né? E ele fala de um futuro pós-apocalíptico, né, em que houve uma guerra mundial envolvendo principalmente Estados Unidos, China e União Soviética. O conto foi escrito em 67, então ainda tinha União Soviética. E esses três países criaram três supercomputadores que controlavam tudo, o computador mestre. E um desses computadores, né, desenvolve autoconsciência, inteligência artificial e assimila os outros dois computadores, assume controle de tudo no mundo, inicia um genocídio que acaba com quase toda a humanidade, restando vivos apenas 4 homens e uma mulher. E ele mantém esses homens vivos para o seu prazer sádico, para torturá-los, para fazer tudo que der vontade, né? O computador mantém eles vivos, o computador torna eles virtualmente imortais, faz transformações físicas neles, inclusive, e só para causar o terror, né? O computador sente prazer em torturar essas pessoas que ele mantém viva, essas 5 pessoas, né? 4 homens e uma mulher. E não vou dar spoiler de como acontece, mas no final do conto apenas uma dessas pessoas sobrevive. E o computador, por ficar com raiva, né, de ter só um humano agora para ele torturar, transforma esse ser numa gosma gelatinosa que vaga por aí e continua passando por situações de tortura, passando por situações sádicas mesmo, né? E para satisfazer o desejo de dor que esse computador tem de causar nos seres humanos. E esse único ser humano é que, né, fica com essa carga toda. E no final do conto, a frase que é dita é o nome do conto, né? Essa gosma gelatinosa que sobrou diz: Eu não tenho boca e preciso gritar. Eu achei impactante essa frase, o nome do conto eu achei muito impactante. Escrevi até um poema inspirado nele. É, e vou deixar no link aqui na descrição, né, o link de uma das páginas que eu sei que tem disponível esse conto para quem quiser ler. E é interessante pensar que é um conto de ficção científica escrito quando a tecnologia da computacional, né, dessas coisas que hoje para a gente são tão acessíveis, informática, internet, estava começando. Né? Em 1967, essas coisas ainda eram muito novidades e não era todo mundo que tinha. E o Harlan Ellison teve essa visão de que em algum momento surgiria a inteligência artificial, e é uma coisa que está tão em alta hoje em dia. A gente ouve falar bastante de inteligência artificial, bastante coisas são criadas já com inteligência artificial, mas lá em 67 ele já coloca essa possibilidade dessa inteligência artificial se revoltar contra os humanos. A gente já viu isso em vários filmes, né? Exterminador do Futuro, tem 1000 Exterminador do Futuro, e vários outros filmes que falam dos computadores controlando. Quando eu tinha 15 anos, eu ganhei um livro. 15 anos foi em 94. Eu ganhei um livro, não estou lembrada do nome dele agora, mas depois eu coloco aqui na descrição também, que já falava também de um supercomputador que controlava as mentes, que controlava as pessoas e que estava criando uma guerra mundial. Então essa é uma ideia já recorrente, né? E a gente vê abordada nesse livro o computador vencendo. E todos os outros, tanto no livro que eu ganhei com 15 anos, Armagedon pela Manhã, chama o livro, tanto no livro que eu ganhei com 15 anos, quanto Os Exterminadores do Futuro e todos os outros filmes relacionados à inteligência artificial, o homem consegue vencer e consegue dominar a máquina, pelo menos temporariamente, mas consegue dominar a máquina. No conto do Harlan Ellison, não. A máquina vence e o homem se torna um brinquedinho na mão do computador, do supercomputador. Então ele tem uma reviravolta bem legal.
Vale a pena ler, é uma leitura super rápida, porque é só um conto, né? Em minutos, em uma viagem de ônibus você consegue ler ele todo. E é bem interessante, apesar de ser um conto de horror e de ficção científica, tem um suspense legal, tem uma trama que envolve bem. Então, vale a pena a leitura sim. É uma leitura rápida, depois você vai para um livro mais light para aliviar um pouco a mente e a atenção. Mas fica aí a dica, foi minha filha que me passou esse conto e eu repasso para vocês. Eu não tenho boca e preciso gritar, do Harlan Ellison, publicado em 1967. Um beijo, obrigado por quem me acompanha e até mais.